E aí, meus queridos, nós chegamos no requisito 8. Esse requisito, ele ficou extremamente bem escrito, bem desenhado, sabe? Eu me lembro que quando eu peguei a primeira versão da norma, eu acho que eu não comentei com vocês, não hoje, talvez em outros encontros, a ISO 45001, ela foi publicada, como as outras normas, no inglês, né? E houve aí uma divergência com a BNT, não entendi muito bem até hoje isso, e acho que nem vale a pena a gente entender, mas o fato é, a BNT, ela não traduziu a 45.000 de forma oficial, como fez com a 9, com a 14 e com outras normas. Passou um tempo, a editora ABNT, não a ABNT como organismo, mas a editora ABNT foi que traduziu e passou a vender a norma. Inclusive, nós temos essa versão traduzida. Só que nesse delay aí, eu sou extremamente agoniada, né? A Ariana sabe como é. Eu me lembro que eu já tinha a norma em inglês, que a norma tinha saído, já tinha sido publicada, né? Eu já estava discutindo ela lá com os amigos, eu tinha um grupo de auditores já da certificadora, a gente estava lá ali discutindo, e eles disseram, vamos traduzir essa norma, né? Porque não dá para ficar trabalhando com ela assim, enfim. E aí, juntamos, fizemos eu brinco que foi uma pizza, né? A gente dividiu ali, cada um pegou um requisito, nós fizemos uma tradução, e depois a Renata, que trabalha com a gente, na época a Renata era a nossa estagiária, hoje a Renata, graças a Deus, está com a gente, e aí a Renata também nos ajudou e formatou, enfim, e nós ficamos com a nossa publicação da Qualiseg, né? Que era para a gente poder fazer os treinamentos, para nós podermos trabalhar a norma, né? Ficamos naquela incógnita, peraí, enquanto a BNT não traduz, a gente se vira por aqui, né? Então, quando eu vi esse requisito, né, que eu comecei a ler e tal, lá no início da turma, eu falei, meu Deus, que desenho perfeito, que desenho perfeito. Então, requisito 8 dentro da 45, eu costumo dizer que é um dos requisitos mais bem desenhados, na minha opinião, inclusive de todas as normas que eu trabalho. Eu gosto muito do desenho que foi colocado. E aí, vamos ver esse desenho, né? Primeiro, nós temos o estabelecimento ali dos controles operacionais, isso é muito importante, né? Então, eu estou dentro de um requisito de planejamento e controle. Então, eu tenho a identificação do perigo lá atrás, no requisito 6, e agora, aceitabilidade, é através do controle operacional. É por isso que, na sequência do requisito 8, nós vamos encontrar aquele subrequisito chamado... É aqui que entra, pessoal, aquela hierarquia do controle que a gente fala, que já é uma hierarquia da 18, isso aí a 45.001, de forma inteligente, aproveitou, né, pegou essa hierarquia, que diz que todas as vezes que eu estou diante de um perigo, né, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar eliminá-lo. Esse é o melhor dos mundos, né? Imagina que eu tenho uma atividade extremamente perigosa, uma atividade de trabalho em altura, por exemplo, e eu consigo, né, através da engenharia, né, tudo ao vivo é assim, deixa eu só fechar a janela aqui que começou a chover, peraí. Agora, tudo ao vivo é assim, a gente levanta, fecha a janela, tosse, né, enfim. O que acontece? Eu tenho lá uma atividade em altura, então imagina que eu consiga, né, através de controles de engenharia, né, com apoio, dizer assim, olha, eu eliminei aquela atividade, ninguém precisa mais subir ali, acabou. Melhor dos mundos. Elimina o perigo, gente. Se ninguém sobe, ninguém cai. Essa é a realidade. Ninguém sobe, ninguém cai. Não tem como, né? Esse é o melhor dos mundos, mas nem sempre eu consigo eliminar. Então, a norma fala, se você não consegue eliminar, tenta adotar um controle de engenharia. O que seria esse controle de engenharia? Né? Seria uma maneira, por exemplo, tenta substituir aquela atividade. Então, eu tento eliminar, depois eu posso tentar substituir. Um exemplo clássico disso é produto químico. É muito comum o produto químico. Às vezes você tem um produto que ele é altamente nocivo, eu não consigo deixar de usar aquele produto no processo, mas eu consigo substituir por um menos nocivo. Então, é um grande exemplo, um excelente exemplo de hierarquia sendo aplicada. Terceiro nível da hierarquia. Eu venho para o controle de engenharia. Agora ele chegou. Controle de engenharia. E o que é o controle de engenharia? É quando eu consigo aplicar uma proteção coletiva. É o caso das máquinas. A maioria das máquinas, nós temos aplicado o controle de engenharia. Eu não consigo eliminar o perigo, porque a máquina tem que estar ali.
Eu não consigo substituir por uma máquina mais segura, opa, porque poderia ser também uma excelente oportunidade. E aí, se eu não consigo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a proteção na máquina. E é uma proteção coletiva, que vai evitar que qualquer pessoa se machuque, não é só a Jaciara, é qualquer pessoa. Seguindo a hierarquia do requisito 8, nós vamos chegar aonde? Nós vamos chegar no controle administrativo. Esse controle administrativo é aquele que abrange um número maior de pessoas. Mesmo ele não sendo um controle de engenharia, ele abrange um número muito maior de pessoas. É o caso, por exemplo, de um procedimento, de um treinamento. Ele é um controle administrativo. Eu tento, através de uma ação, abranger o maior número de pessoas possíveis. E, por último, gente, sempre por último, é o EPI. Então, o EPI, ele só vai entrar quando eu já eliminei, né? Quando eu não tenho nenhuma possibilidade dessa hierarquia. É uma hierarquia mesmo, é de cima para baixo. Elimina, substitui, controle de engenharia, controle administrativo, EPI. Então, ele é minha última opção. Então, poxa, eu não consigo fazer nada, eu tenho que dar o EPI. Então, a pessoa vai ter que se proteger individualmente. Então, eu conto muito com a participação, com a colaboração dela, com a sensibilidade dela e entender que aquilo é importante para ela, né? Então, isso é perfeito. Isso dentro do requisito 8, né? Estamos dentro do 812, isso é perfeito, isso é perfeito. Isso é lindo da gente ver. E aí, vê que coisa legal. A norma traz para dentro desse requisito a gestão de mudança. Ou seja, a gestão de mudança dentro de uma norma de saúde e segurança, ela é muito importante. Porque se eu realizo mudanças, o que eu posso estar diante? Eu posso estar diante de novos perigos que vão requerer uma atualização, um novo levantamento. Então, a gestão de mudanças dentro da ISO 45001, ela é crucial. Ela é algo mandatório. Eu preciso ter a gestão de mudanças aqui dentro. Já se aí, a gente vai ter o quê? Um procedimento, uma rotina? Exatamente. A gestão de mudança, ela precisa rodar de maneira bem perfeitinha, bem organizadinha, certo? Então, a gente precisa garantir que essa gestão de mudança, junto com a engenharia, junto com recursos humanos, que ela rode bem direitinho. Isso é extremamente importante. Aí, vamos lá. Seguimos dentro do requisito 8, né? Estamos dentro dele aqui. Tô seguindo a sequência aqui da norma. Aí, vamos lá. Sair, então, da gestão de mudanças. Eu vou para o que a gente chama de suprimentos, aquisição. Mas, peraí, dentro do 8? É dentro do 8. E por que que isso vem para cá? Porque o que é a aquisição e os suprimentos dentro da 45001? É a gestão de terceiros, é a gestão de contratados. É quando eu decido não fazer aquela atividade e vou terceirizar aquela atividade. E aqui a gente tem uma coisa que é extremamente inovadora na norma, que inclusive dá um pouco de confusão na cabeça da gente, eu até deixo ela aqui sempre do meu lado. Eu disse a vocês, né, que esses últimos dias eu estou só trabalhando com planejamento de migração. Eu acho que agora até o final do ano eu vou ficar direto fazendo isso. Estava dando uma olhada na minha agenda, só é o que tem, viu? Só foi que já se entupiu minha agenda de migração. Tenho migração pra caramba aí para fazer. Então, estou vivendo assim, ó, com a norma do meu lado. Durmo com ela assim, ó, quietinha. Durmo com ela, é uma maravilha. Tá aqui. Então, o que ocorre? Dentro desse requisito 8, nós temos uma coisa extremamente inovadora, que é aquilo que a norma separa. Ela define o que é contratado e o que é o terceirizado. Ô, Jacira, mas não é a mesma coisa, não? É não. Para a norma não é não. E para a gente também não é não. E vocês vão ver por que não é. Então, nós não estamos diante da mesma definição. Estamos diante de definições diferentes, tá? Então, o que é o contratado para a norma? É aquela figura onde a minha atividade impacta na dele. A atividade dele impacta na minha, né? E a atividade dele pode ainda impactar uma outra parte interessada.
Então, percebam, eu tenho dentro da minha empresa, imagina o seguinte exemplo, eu tenho dentro da minha empresa um colaborador, ou um grupo de colaboradores de uma empresa que faz jardinagem. Eles fazem jardinagem, para mim, muito comum. Ok. Essa empresa, ela é o quê? Ela é contratada. Por quê, Jaciara? Porque, veja bem, as minhas atividades, os meus perigos impactam na atividade dele. Deus o livre, se eu tiver um incêndio na minha planta, eu posso machucá-los. Segunda possibilidade, a atividade deles pode impactar a minha atividade, né? Então, por exemplo, ele está lá fazendo, capinando, ele tem que ter lá toda as proteções, né? Que a gente bota aquelas proteções, né? Para evitar que algum tipo de grama, de pedra, né? Se projete para machucar, né? A outra pessoa. Então, perceba, a atividade dele, o perigo da atividade dele impacta a minha atividade. E nesse exemplo, ainda, o perigo da atividade dele pode impactar outras partes interessadas. Eu posso ter um visitante passando ali, uma pedrinha bater e machucar. Eu posso ter um outro terceiro, que é também parte interessada em machucar. Então, a norma separou porque ela quis dizer assim para a gente, ó, presta atenção, Jaciara, a norma falando comigo, vê bem, ela está dizendo assim para mim, ó, essa galera, esse pessoal que fica dentro da tua empresa aí, perto de você, você interage com ele interage com você tem que ter controles mais rígidos para eles. Porque senão você corre o risco de machucá-los do contratado dentro da norma. O contratado é aquele onde a minha atividade impacta na dele, a dele impacta na minha, ou a dele impacta ainda numa parte interessada. Então, todos aqueles fornecedores que ficam ali com você, juntinho, grudadinho, você tem que estabelecer critérios para ele trabalhar para você. Exemplo. Aí agora a gente traz isso para a realidade do Brasil, né? Porque a gente sabe que a norma ela é internacional. Quando a gente olha, a legislação diz, ele tem que ter o PCMSO dele, né? O ASO dele tem que estar disponível no local de trabalho. Então, eu já faço ali uma junção também com o requisito legal. E, de acordo com a minha especificação, então, o controle para ela vai ser a especificação do meu EPI, né? E vai embora. Eu tenho uma gráfica que prepara os meus materiais de divulgação, mesma coisa, ela vem ali, ela prepara o material de acordo com a especificação que eu defini, né? Mas ela vem, me entrega e vai embora. Então, o nível de exposição do colaborador dela e do meu colaborador em relação à atividade dela é muito pequeno. Então, por isso que a norma separa. Ela chama de empreiteiros ou contratados, né? Que é isso que está mais perto da gente, e os terceirizados. Então, eu acho que essa distinção que a gente traz no requisito 8 foi uma das melhores coisas que a norma poderia ter feito, porque ela nos ajuda a enxergar esse critério muito rígido e no final as pessoas não conseguem cumprir. E quando eu separo esses critérios, o que é que acontece? Eu estou dizendo assim, olha, eu vou me preocupar muito mais com aqueles que efetivamente. E ele faz todo um sentido em fechar com essa preparação e resposta, porque vejam que coisa interessante. Eu tenho o levantamento, a identificação do perigo lá no requisito 6. Eu levanto os perigos da minha atividade. Aí eu chego no 8, estabeleço os meus controles operacionais. Joia! O controle operacional, ele pode falhar? Pode. Ele pode falhar. Então, se ele falhar, eu tenho que ter uma resposta. E é aí que o requisito 8.2 entra. Ele é o resposta às emergências. É quando o meu controle operacional, ele falha. Então, vamos para alguns exemplos, para isso ficar bem claro na cabeça da gente. Olha, o meu controle operacional é, por exemplo, a manutenção daquele equipamento. A manutenção falhou, a válvula de segurança não funcionou e o meu equipamento explodiu. Eu criei uma condição de emergência. Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Minimamente mitigar os impactos. E é aí que entra o meu procedimento de resposta às emergências. Ele vai atuar para mitigar os impactos daquela condição onde
por alguma variável, o meu controle operacional falhou, né? Vou dar um outro exemplo. Eu tenho uma situação onde nós estamos fazendo uma atividade, fizemos a liberação, tudo certinho, por algum motivo, por alguma variável, né? Às vezes por algum fator, aí a causa do problema depois é que vai dizer, porque a gente vai ter que investigar a causa. Eu tive uma condição de acidente, né? O colaborador, ele caiu e se machucou. Então, eu tenho agora que responder. Veja, eu criei uma série de controles, inclusive com uma própria liberação de serviço para dar mais segurança, mas por alguma variável, aqueles controles falharam. Então, eu tenho que ter resposta. Então, a dica que eu dou para vocês aqui é a seguinte: primeira dica, todas as vezes que vocês estiverem preparando um manual de emergência, um plano de emergência, né? Um procedimento de emergência, a nomenclatura pouco importa, quem define é você. O documento é de quem? É seu, então quem define é você, o nome, né? Voltem na planilha de perigos. Voltem na planilha de perigos. Verifiquem se lá na planilha de perigos, quais são os perigos emergenciais que vocês levantaram. Para cada perigo emergencial daquele, você tem que ter uma resposta. Então, por exemplo, eu estou dizendo lá na minha planilha de perigo que eu tenho riscos atrelados a espaço confinado. Eu tenho que ter uma resposta para espaço confinado dentro do meu plano, né? Eu digo lá na planilha de perigo que existe o risco de queda. Eu tenho que ter resposta dentro do meu plano. Então, esse cheque, ele é muito importante. Porque se eu tenho ali o controle operacional, se eu tenho a situação levantada, eu posso ter necessidade de startar o meu plano de emergência. Fechado?